Agora nós vamos para o momento de honra, momento de dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Meus irmãos, eu tenho uma grande alegria todas as vezes que eu chego aqui na igreja e algum visitante que vem pela primeira vez na nossa igreja, às vezes comenta com a gente também às vezes convida pessoas e quando chegam aqui, elogiam, né, a nossa estrutura. Glória a Deus por isso. Mas quem sabe que nem sempre foi assim. Eu lembro muito bem quando a gente chegou aqui. Não tinha piso, não tinha teto, não tinha parede, parecia aquela casinha da música, né? E aí, para a honra e glória do Senhor, hoje a gente vê uma estrutura tão boa. E como foi que isso aconteceu? Num passe de mágica? Não. Foram as ofertas de homens e mulheres, filhos de Deus, que antes de mim e de você, colaboraram para que o reino avançasse. Na medida que a gente tem uma estrutura melhor para receber, mais pessoas podem ser alcançadas. Então, é por isso que a gente tem esse entendimento de que no momento em que a gente está aqui para servir ao Senhor, a gente serve em todos os sentidos, inclusive na oferta ao seu reino, para que o reino desenvolva. Acompanhe comigo na leitura aqui, ó. No versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não se trata do valor que você vai ofertar, mas sim da maneira como você vai ofertar. Deus não se alegra pelo valor que você dá, Deus se alegra pela honra que você está dando a Ele. Quando se fala na palavra sobre as primícias, não é de valor, é honra. E da mesma forma que você oferta ao Senhor, honrando ao Senhor, Ele se alegra com isso, porque Ele vê que o seu coração está interligado com o dele. E dessa forma, você vindo fazer essa oferta com alegria, você também está fazendo o nosso Pai feliz, porque Ele vê que o seu coração não está associado a dinheiro nem a posse, mas sim a Ele, que é o provedor, o nosso provedor mais do que suficiente. Então, com esse entendimento, eu quero que você que está aqui, pegue o seu envelope, que está aí na frente da sua cadeira. O pessoal que está em casa está aparecendo o Pix, e eu, como sou moderno, eu vou no Pix, entendeu? Dinheiro faz tempo que eu não pego, eu não sei nem que cor mudou. E falar e fazer Pix não é fácil. Vamos lá. O pessoal que está de casa também, ó, tem um QR Code aí aparecendo na sua tela para você ter essa oportunidade de colaborar também, de estar ofertando e recebendo a sua bênção. E aí vocês estão vendo, né? Essa demora aqui é só 0, 0, 0, 0, pronto. Eu sei que você ora para Deus ser o seu provedor, mas ore também para você ser o maior ofertante dessa igreja. Que esse é o meu desejo, e se for o seu também, quem ganha, quem avança com isso é o reino. Amém? Glória a Deus. Pronto, aqui foi feito. E foi rápido. Agora levante a sua oferta, eu vou orar por ela, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada semente aqui depositada. Nós te agradecemos, Pai, e sabemos que todos estão fazendo isso, esse simples gesto, Pai, com muita, mas muita alegria, porque eles te amam de coração. Então saia do seu lugar e venha com alegria, e que essa semente seja multiplicada em 30, 60 e 100 por 1. Amém. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando, esperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Aleluia, glória a Deus. Pastor Guzmão, por gentileza, fique de pé, só um instante. Pessoal, aqui é o pastor Júnior Guzmão, certo? Ele é graduado do Rema, ele é uma bênção. Ele fez o Rema lá em São Luís, veio para cá, para Teresina, iniciar, né, dar andamento no seu ministério. E a família dele está aqui também na nossa igreja fazendo o Rema.
Então, eu quero que vocês recebam com aquela orosa salva de palmas e ele vem ministrar, trazer uma palavra para nós. Pode vir, pastor, por gentileza. A igreja lhe recebe. Aleluia, que honra. Graça, paz e prosperidade a todos, amém? Quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer aos irmãos, tá? Em nome do Senhor Jesus, Pai, te damos graça nessa noite. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha conduzir esta reunião, venha conduzir cada palavra que sair da boca do profeta desta noite. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de sabedoria e de revelação e os olhos do entendimento sejam abertos, para que todos possam sair daqui sabendo qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome seus assentos, em nome do Senhor Jesus. De antemão, quero agradecer ao pastor Fábio Henrique, né, e toda, né, a comitiva desta casa. Glória a Deus por isso. Para mim é um motivo de muita honra. Vocês não sabem a honra que eu estou tendo aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Mas a honra maior é do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós estamos aqui para sermos edificados. Nós estamos aqui para sermos alimentados por essa palavra. Amém? Eu louvo a Deus por esse ministério. Eu louvo a Deus por esta casa. Porque foi aqui que eu ouvi Deus falar perfeitamente aos meus ouvidos, dizendo: eu tenho uma obra para fazer através da tua vida. Eu creio que você já ouviu alguém dizendo isso para você. Mas eu espero que você entenda que não é a pessoa que fala, e sim o Espírito Santo usando aquela pessoa para profetizar sobre a tua vida, que você é uma bênção. E que o reino de Deus, ele está à procura de verdadeiros homens e mulheres, né, para fazer a obra do Senhor, com honra, com intrepidez, com alegria. Eu quero ser bem breve, para me contar em 5 minutos, mais ou menos, o que aconteceu comigo. Em 5 minutos, presta atenção, porque a palavra que eu quero trazer para essa noite também é uma palavra breve, de 40 minutos, e a gente sabe que para pregar, quem faz rema, para pregar em 40 minutos, tem que saber pregar, tem que saber falar, porque senão você não entrega a mensagem, amém? Por isso nós somos preparados, por isso nós somos bem instruídos aqui nessa casa, e para mim é honra, mais uma vez é honra eu estar aqui ministrando a esta casa. Porém, irmãos, por muito tempo atrás eu fui escravo do pecado, e eu tenho uma irmã que ela é pastora, aliás, 2 irmãs que são pastoras da igreja Casa da Bênção, a igreja ao qual eu ministro e pastoreio. E essa minha irmã, ela lutou muito em prol da minha vida e conseguiu me trazer para o rema. Ela colocou uma armadilha, ela disse: vamos visitar uma escola, eu tenho vontade de conhecer essa escola. E a gente, nós fomos participar da aula, certo? E chegando naquele lugar, eu vi aquele povo diferente, aquela estrutura diferente, desacreditado de tudo, de todos. Porém, depois que eu assisti a aula, eu saí dizendo assim: se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer esse curso. Aí ela disse assim: vamos lá agradecer lá na secretaria. Aí eu fui com ela. Detalhe, eu tinha sofrido um acidente, estava de muleta. E eu fui até a secretaria, ela disse assim: nós vamos fazer a inscrição. Ela falou: nós vamos fazer. Eu fiquei calado. E ela fez as inscrições. Depois que nós saímos de lá, eu disse assim: minha irmã, como é que a gente vai pagar? Ela disse assim: Deus proverá. Diga comigo assim: Deus proverá. Você crê nessa palavra? Então é a primeira palavra profética que eu lanço nessa noite na tua vida. Eu não te conheço, não conheço nada sobre vocês, mas se você veio hoje aqui para ouvir uma palavra, a primeira palavra que Deus manda te falar é: Deus vai prover e vai suprir todas as tuas necessidades em glória. Amém? E estou aqui porque Deus deu a provisão. Amém? Eu sou formado, graduado no Rema desde 2014. 2013, o primeiro ano de Rema, abriu-se uma porta, faltou um pastor, um pregador,
faltou um dirigente de igreja para uma das nossas igrejas lá em São Luís do Maranhão, no município, aliás, São José de Ribamar. E o pastor louco, amém, irmãos? Tem alguém aqui? Disse assim, evangelista, na época eu era evangelista, tem uma porta aberta para uma oportunidade, você aceita? Eu disse, aceito. Primeiro ano de rema, e eu disse assim, o que foi que eu falei, o que foi que eu fiz? Primeiro ano de rema, 2013, dia 7 de janeiro de 2014, eu assumi a igreja, um pontinho com 14 membros, 14 crentes, cheios de manias, cheios de muita coisa. E aí eu peguei aquele povo. Irmão, eu estagiei durante um ano tratando de 14 pessoas. Amém? Empurrando rema neles. Amém, irmãos? Depois de 8 anos e 9 meses, eu entreguei aquele município com 4 frentes de trabalho, com mais de 100 e poucos membros, amém? Para novos irmãos, jovens, casais, formados por esse que vos fala, amém, irmãos? Tomando de conta dessas frentes de trabalho, e houve essa oportunidade de eu estar vindo para cá, para Teresina, para abrir uma igreja Casa da Bênção aqui, e ensinar o reino, amém, irmãos? Então é mais ou menos esse o meu testemunho, porque eu quero entregar a palavra que Deus colocou no meu coração a vocês. Eu trouxe essa palavra como um incentivo. Se você ainda não é graduado no rema, se você ainda não fez, né, que você possa vir visitar, vir ouvir Deus falar contigo, porque assim aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, eu creio que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Tem algum adorador aqui? Amém, irmãos? Então ele está à procura de verdadeiros adoradores, e eu assumi a posição de um adorador. E hoje eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Amém, irmãos? Eu quero agora compartilhar uma mensagem. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Em nome do Senhor Jesus. Gálatas 3:13. Gálatas, capítulo 3. Versículo 13, aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Olha aí, ó, um versículo muito conhecido, né? Que diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amém, irmãos? Amém. Presta atenção. Eu quero começar essa ministração fazendo a oração que Paulo fez lá na igreja em Éfeso, que está lá em Efésios capítulo 1, verso 16. Vamos para lá rapidinho. Efésios capítulo 1, verso 16. Paulo diz assim, olha: não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Diga assim comigo: deu à igreja. Amém? Quem é a igreja aqui diz amém? Amém. Então preste atenção que Paulo, ele ministra primeiro uma oração para uma igreja até então problemática. Se você conhecer um pouco da história da igreja de Éfeso, você vê que Paulo, ele enfrentou algumas situações para edificar aquela igreja. Hoje nós temos enfrentado algumas situações também, encontrando pessoas sem conhecimento da palavra, pessoas sem entendimento da palavra. São situações corriqueiras do nosso dia a dia. Paulo também enfrentou isso. Amém, irmãos? Quando você chegou aqui, eu creio que você também passou por isso. Amém? Situações corriqueiras, situações até que você se constrangiu com a palavra que te afrontou. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Porém, Deus, ele vem trazendo uma revelação, por quê? Porque ele vai trazendo o quê? Ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha, Paulo estava falando para uma igreja tratada na lei. Então ele queria instruir aquela igreja para a graça do Senhor Jesus, transformando a vida deles em um milagre. Amém? Ou seja, diga assim para o seu amigo que está aí do lado, você é um milagre. Amém, irmão? Olha para o outro lado e diga assim também, você é outro milagre. Aleluia? Então presta atenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. Amém, irmãos? Presta atenção, olha. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Quero que você seja bem rápido, porque eu tenho pouco tempo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Diz assim, ó. Deuteronômio 28, verso 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão estas maldições sobre ti e te alcançarão. Presta atenção. Olha aí, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém, irmão? Existia uma maldição sobre o povo. Ainda hoje existe uma maldição sobre o povo. E muita gente não sabe e não entende. Amém, irmãos? Mas hoje essa palavra, ela vai direcionar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Por quê? Porque quando não há entendimento, nós vivemos na escravidão. Agora, quando o entendimento chega, a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele está dizendo? Se você aceitar Jesus, se você aceitar a palavra, se você aceitar o caminho, a verdade e a vida, tudo vai ficar uma bênção. Amém, irmãos? Olha o que acontece. No versículo 16 diz assim, ó, maldito será tu na cidade e maldito será no campo. Até o versículo 19, para encurtar, são 9 maldições. Olha aí, do versículo 16 até o versículo 19, são 9 maldições escritas. E Jesus, ele veio para tirar essa maldição da vida daquele que der ouvidos à voz dele. Amém, irmãos? Ele, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e fizerem conforme os estatutos e os mandamentos que hoje eu te ordeno, todas as bênçãos te alcançarão. Quem quer bênção aqui? Amém? Amém? Olha o detalhe, as bênçãos, elas irão nos alcançar, se nós dermos ouvidos à voz do nosso Deus. Amém, irmãos? Olha aí, ó. Então, mas lá ele diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que está pendurado no madeiro. Amém, irmão? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Deuteronômio 21, verso 23. Deuteronômio 21, verso 23. Ele diz assim, ó, a parte B. Porque o que for pendurado no madeiro é maldito. Amém, irmãos? Porque o que for pendurado no madeiro é maldito. Por que eu estou falando isso? Estou fazendo a confirmação. Paulo está ensinando uma igreja que conhecia a palavra. Amém? Paulo estava ensinando uma igreja que conhecia a lei. Eu creio que cada um de vocês já ouviram falar do Senhor Jesus aqui, sim ou não? Eu creio que todos aqui já ouviram falar que existe um Deus Todo-Poderoso e que, por causa do seu amor, que Ele nos amou pela sua infinita misericórdia, Ele mandou Jesus para todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha a ter a vida eterna. Sim ou não? Mas nós somos teimosos, diga assim comigo, nós somos teimosos. Amém? Assim como aquele povo também era teimoso. Mas Paulo continuou ensinando aquela igreja. Paulo começou a ministrar sobre aquele povo para que houvesse entendimento. Aí ele começa a dizer assim, ó, Efésios capítulo 2, verso 15, vamos para lá. Efésios capítulo 2, verso 15.
Efésios capítulo 2, verso 15. Paulo diz assim, olha, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém? Ele anulou, essa palavra abolição significa anular. Ele anulou, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou, diga assim comigo, e vindo, evangelizou. Jesus diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai o... Que evangelho nós estamos ouvindo? Que evangelho nós estamos aprendendo para estar ensinando? Amém, irmão? Olha aí, ó. E evangelizou, preste atenção. Paz a vós outros que estáis longe, e paz também os que estão perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Amém, irmãos? Olha que interessante nós estarmos entendendo a palavra mediante a própria palavra. Nós não precisamos estar enfeitando, nós não precisamos estar levando e trazendo uma mensagem que não seja evangelística. Nós precisamos somente buscar entendimento, passo a passo, naquilo que vai nos garantir o acesso ao reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, ó, sobreveio a lei. Romanos 5, 20, vamos lá. Romanos 5, 20. Ele diz assim, sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Olha aí, nós estamos falando de quê? De maldição, nós estamos falando de graça. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, ou seja, ele trocou de lugar conosco. Amém? Ele trocou de lugar. Lembra das 9 maldições? Amém? Ele tomou sobre si. Olha, Isaías 53, 4 diz que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si tudo. Eu queria ter tempo, a gente com pressa, né? Eu queria ter tempo para ministrar com cautela, bem, com entendimento, né? Mas eu creio que vocês estão pegando. Amém? Então Jesus já levou sobre si. Então houve uma troca. Ele levou a maldição para com ele e nos entregou a bênção, e nos entregou a graça. Amém, irmãos? Então esse evangelho, essa palavra, nós temos que estar colocando em prática na nossa vida, aprendendo, porque lá fora nós estamos vendo o mundo virar de cabeça para baixo. Amém, irmãos? E há uma grande necessidade de ministros e ministras serem levantados com poder e glória, primeiro pregando dentro da nossa casa, instruindo os nossos, preparando os nossos, a nossa casa, a nossa família, para que a gente possa também fazer uma grande obra acontecer aqui, a tempo e a fora de tempo também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus, ele é um Deus de bênção. Agora, quando Deus fala, através do Senhor Jesus, que ele vai salvar a humanidade, tem que ter uma decisão. Aí eu vou buscar uma mensagem rápida, lá no livro de João capítulo 3, nós conhecemos essa mensagem, o Evangelho de João capítulo 3, que fala sobre Nicodemos. Eu quero ler com você rapidinho, eu quero te mostrar uma coisa aqui. João capítulo 3, olha o que está dizendo, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Diga assim comigo, príncipe dos judeus. Ele era doutor da lei, conhecedor da palavra. Amém? Então vamos lá. Este, de noite, foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Preste atenção, versículo 2 diz assim, ó:
este de noite foi ter com Jesus. Amém? Nós estamos de noite e você está aqui, porque você está aqui ter com Jesus. Amém? Presta atenção. Mas aquele homem, ele conhecia da lei, aquele homem, ele conhecia da palavra, mas ele ficou abismado em ver as obras que Jesus já fazia. Tem muita gente aqui que nunca viu Jesus fazer milagre. Tem muita gente aqui que acha que Jesus não faz mais milagre. Eu quero te dizer que Jesus continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, irmãos? Então vamos lá, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Olha a pergunta que Jesus fez. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? A pergunta que eu vos faço hoje: você é mestre em ouvir a palavra e ainda não tem compreendido o que Deus fala contigo? Amém, irmão? Nós somos muito no ouvir, mas pouco no falar e no fazer. Amém? Jesus, ele estava afrontando a Nicodemos, dizendo: ei, tu conhece a palavra, tu és mestre. Amém, irmãos? Você sabe ministrar, você sabe falar, você sabe até mesmo pregar, e não compreendes quem eu sou? Tem muita gente dentro da igreja que não compreende quem é Jesus. Amém, irmãos? Versículo 11, ele diz assim, ó: em verdade te digo, que nós dizemos o que estamos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ó, o que ele está dizendo? Tem muita gente que está ouvindo a pregação, mas não está aceitando o testemunho. Tem muita gente que está vendo Jesus fazer a obra, mas não está aceitando o testemunho. Tem muita gente que está ouvindo, você já ouviu Deus falar contigo, mas você está dizendo não ao chamado de Deus. Tem muita gente que Jesus está falando: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, e não está vindo de teimoso, mas está se achando conhecedor da palavra. Eu conheço Deus, eu conheço a religião, eu sou da religião tal, eu sou da casa tal, eu sou da placa tal. Nós não estamos aqui pregando placa, nós estamos aqui pregando reino. A palavra do Senhor é reino. Amém, irmãos? Por isso Deus nos chamou. Jesus disse: olha, não fostes vós que chamastes a mim, fui eu que vos chamei a vós. Para quê? Para que foi? Para fazer o quê? Para fazer a obra. Amém, irmãos? E dar bons frutos, e esses frutos permaneçam. Glória a Deus. Então, continuando, ele diz assim, ó: se tratando, verso 12, de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais. Quem está aqui? Às vezes a gente está falando das coisas celestiais, o povo está olhando lá para o outro lado. A gente fala das coisas terrenas, estão olhando lá para o outro lado também, porque não estão entendendo nada. Amém? Mas quando a graça do Senhor se manifesta, quando o Espírito Santo começa a usar homens e mulheres cheios de Deus, o milagre começa a acontecer. Amém? Irmãos, essas mãos aqui, estas mãos e essa boca que vos fala hoje, já ministrou em lugares que eu nunca pensei que eu iria ministrar, e já ministrou na vida de pessoas cancerígenas, pessoas doentes de todas as áreas, e foram curadas e libertas para a glória de Deus. Porque um dia eu sentei numa cadeira para ouvir os ensinamentos e comecei a colocar em prática. Amém? Quando eu comecei a entender qual era o chamado de um evangelista, eu disse assim: meu Deus, eu tenho poder nas minhas mãos. Amém?
Porque está escrito, Lucas 10:19, eis que vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões e em todo o poder do inimigo. Eu disse, se Jesus fazia, eu também faço, porque está escrito em João 14:12, vocês vão fazer as mesmas obras. E eu comecei a colocar isso em prática. Senhor, se o Senhor me chamou para essa obra, eu quero fazer as mesmas obras que o Senhor fez. Amém? E eu comecei a colocar isso em prática, irmãos. E comecei a desafiar Deus. Eu disse, se não for para ser assim, que se retire de mim o teu espírito. Amém? Oração de ousadia. Amém, irmão? Porque se não for para fazer a obra do Senhor, segundo as Escrituras, pode largar de mão, porque isso é mentira, é engano. Amém, irmão? Porque nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Nós somos chamados para fazer milagre. Nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para profetizar, nós somos chamados para tirar. Ei, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ei, agora chegou a tua vez e a minha vez de resgatar aqueles que estão também debaixo de maldição. Amém, irmão? Nós não somos representantes do reino aqui? Então, se nós somos representantes do reino aqui, é o nosso papel e nosso compromisso e responsabilidade de resgatar essas pessoas da maldição da lei. Amém? E para nós resgatarmos, nós temos que vir buscar entendimento na palavra. E para nós resgatarmos, nós temos que ter ousadia nessa palavra e nos levantar com essa autoridade que Deus nos deu na pessoa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Continuando, ele diz assim, ó: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Amém, irmãos? Presta atenção. A saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Presta atenção. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que ele está dizendo? Jesus tinha que ser crucificado. Amém? Jesus tinha que ser crucificado e passar por tudo isso que ele passou. Por quê? Porque ele decidiu se fazer maldito em nosso lugar. Amém, irmãos? Então vamos lá. De modo que, versículo 14, Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, no livro de Números, capítulo 21, versículo 4, nos conta uma história a respeito de desobediência do povo de Israel. Rapidinho, aquele povo desobedeceu, aquele povo murmurou, e o que aconteceu? Vieram serpentes e matou uma grande quantidade de pessoas. Amém? E aquele povo se arrependeu. Aquele povo fez o quê? Se arrependeu. Aquele povo se arrependeu, foi atrás de Moisés e disse: Moisés, nós nos arrependemos do que nós fizemos, do que nós falamos. Peça para Deus para nos abonar, peça para Deus para nos livrar da morte. Moisés foi lá rapidinho, conversou com Deus. Deus diz assim: olha, faz uma haste, coloca na cabeça, na ponta dessa haste, uma serpente, e levanta essa haste. Todo aquele que for mordido por serpente e olhar para essa haste, não vai morrer. Amém? Essa haste representa Jesus. Por quê? Porque Jesus é a justiça de Deus. Essa haste representa a justiça. Amém? A haste era de bronze. Então, bronze era o metal da época que representava justiça. Não era por causa da cabeça da serpente. Outra interpretação. Ei, presta atenção. Serpente nós conhecemos como Satanás. Amém? Satanás, ele pode até estar com a cabeça em pé, mas quem manda é Jesus. Quem é a autoridade é Jesus. Amém, irmão? Ele pensa que porque ele está na autoridade que foi entregue para ele, a esse mundo, ele acha que ele manda em alguma coisa. Só que quem manda é a igreja. Quem manda é Jesus. Quem tem poder e autoridade somos nós, porque foi entregue à igreja. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos lá. Romanos 3, 21. Romanos capítulo 3, verso 21. Assim como aquele povo de Israel foi justificado, amém, irmãos? Agora,
Paulo ensinando, voltando para aquela igreja, ele estava ensinando também a respeito de justificação. Então, Romanos capítulo 3, verso 21, ele começa dizendo assim, ó: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Diga comigo assim: se manifestou a justiça de Deus. Aleluia. Então, verso 22, justiça de Deus agora é mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que crêem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Olha aí, o reconhecimento agora da necessidade de estar recebendo Jesus como Senhor e Salvador para ser justificado, é o que nós pregamos hoje, é o que nós ministramos hoje, é o que nós temos que estar ensinando as pessoas a respeito dessa justificação. Não é só convidar o povo para aceitar Jesus, não é só dizer que Jesus salva, cura e liberta, sem uma justificação, sem um conhecimento profundo da palavra. O povo vai ficar sem entendimento. Tem muita gente que está sem entendimento por aí, mudando de igreja, trocando de igreja, falando isso, falando aquilo, porque não tem entendimento, irmãos. Amém? Não tem conhecimento. E a Bíblia diz em Oséias 4:6, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Amém? Mas nós estamos aqui e tudo isso vai mudar. Porque Deus está mudando a nossa vida e a nossa história, e já mudou a história de muitos. Amém? Glória a Deus. Então, se nós somos a justiça de Deus, irmãos, mediante a fé, olha, em Efésios 4:8 diz, né, que a salvação é pela graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Que bênção. Quem quer receber esse dom? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela venha trazer uma firmeza no teu coração, que essa palavra ela venha trazer o entendimento que você está sendo chamado para um propósito, que você está sendo chamado para um ministério. Amém? Que Cristo te resgatou da maldição da lei, Cristo te resgatou de todas aquelas 9 maldições que estão escritas lá e em todas as outras que também estão escritas lá em Deuteronômio capítulo 28, são 53 maldições além daquelas. Meu Deus, é muita coisa, irmãos. É muita coisa que a gente precisa trazer para o nosso entendimento. Tem muita coisa que a gente precisa aprender para poder ensinar. Amém, irmão? Quantas pessoas passaram por mim e eu não pude fazer nada. Mas hoje, quantas pessoas passam por mim e eu posso fazer muito. Amém? Por quê? Porque um dia eu decidi sentar na cadeira dessa escola, ouvir Deus falar comigo e aprender. Amém? Eu creio que cada um de vocês são chamados para um propósito. Vai passar por um processo, mas vai vencer todo o processo. Amém? Eu quero agradecer a essa instituição mais uma vez, mas para finalizar eu quero encerrar essa palavra também com uma oração. Paulo fez a primeira oração em Efésios 1:16, depois ele fez a segunda oração em Efésios 3:14. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo essa oração na sua Bíblia. Efésios capítulo 3, verso 14 em diante, Paulo diz assim, ó: por esta causa, diga comigo, por essa causa, eu me ponho de joelho diante do Pai. Olha para cá. Essa causa chama-se o Evangelho do Senhor Jesus. Que você possa sair daqui convicto que você tem uma causa. E você tem que se pôr de joelho por esta causa. Deus tem nos alistado, Deus tem nos chamado por esta causa.
Amém? E ele continua fazendo a oração dizendo assim, ó: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito do homem interior. Lembra de Nicodemos? É necessário nascer de novo, o homem interior, novo nascimento. Amém? Olha aí o que ele estava dizendo. Jesus já estava tratando de Nicodemos. Paulo pegou a carona e disse: olha, o homem interior que Jesus estava falando para Nicodemos é a nova criatura. Amém? É o novo nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Amém, irmãos? Quando nós nascemos de novo, nós entendemos que nós temos um novo chamado. Amém? Nós entendemos que é por uma boa causa. Aleluia. Aí ele diz assim, ó, verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder em que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, a glória onde? E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diga amém. Agora vai para o versículo 10. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Amém, irmãos? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que ele está dizendo? A igreja tem que se levantar. A igreja tem que se levantar de qualquer jeito? Não. Com espírito de sabedoria e de revelação, e que os olhos do teu entendimento sejam abertos nessa noite, para que você saiba qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Quem crê, coloque-se sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui nos visitando que ainda não decidiu a Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei se tem alguém aqui doente, passando por algum problema, mas você sabe. E nessa noite é uma noite de oportunidade. É uma noite de você decidir, de você tomar uma decisão na sua vida, de você dizer sim para Jesus. Hoje ele está aqui dizendo assim, ó, eu quero fazer uma troca com você. Eu quero trocar toda a maldição, eu quero trocar toda a doença, eu quero trocar toda a tristeza, toda a mágoa, toda a angústia, eu quero trocar com você. Eu quero te resgatar dessa maldição e quero te colocar na minha maravilhosa luz. Mas eu vou orar e você vai confirmar essa oração. Eu creio que o Espírito Santo é que convence. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças nessa noite. Eu louvo ao teu nome. Que o teu Espírito Santo venha trazer paz, que o teu Espírito Santo venha operar dentro desta casa. Que o Senhor possa nos abençoar, fortalecendo cada vida nessa noite, nos dando sabedoria e instrução, e que cada um saia daqui hoje abençoado, curado e liberto pelo poder da palavra, no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa instituição, obrigado por essa oportunidade, porque o Senhor me resgatou da maldição da lei e me colocou na sua maravilhosa luz. E eu louvo ao Senhor porque vidas estão sendo alcançadas. Eu louvo ao Senhor porque vidas estão sendo ensinadas aqui nesse tempo, aqui nesta casa, para também tomar posse do chamado ou do chamamento de Deus na sua vida.
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida dessa igreja. Eu profetizo a cura sobre a tua vida. Eu profetizo a bênção, a libertação sobre a tua casa, sobre a tua família. Ei, sabe aquele problema que você deixou em casa? É pelo poder do nome do Senhor Jesus que eu declaro esse problema sendo resolvido agora. Ei, sabe aquele caroço que está te incomodando bem aí? Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, é uma ordem, caroço, tomem retirada agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus, porque assim essa autoridade foi nos dada. E como igreja do Senhor, essa autoridade, ela tem que ser mantida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Se você puder aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Bênção, glória a Deus. Você recebeu, foi abençoado? Eu fui, para a honra e glória do Senhor. Meus queridos, permaneçam de pé. Deixa eu só fazer uma continuação, né? Um dia eu estive aí, que nem vocês. E aí no final do culto, que nem o pastor fez aqui, alguém perguntou se alguém naquele lugar queria receber o batismo no Espírito Santo. Até aí, para mim era... O que é isso aí? Mas aí, na sequência, essa pessoa falou, um revestimento de poder. E eu me lembro como hoje, que eu olhei para a Judite e disse, eu posso? Ela, pode, é para você. Porque quando falou que era uma possibilidade que eu tinha de ser revestido do poder do Espírito Santo, eu não pensei duas vezes. Então é esse convite que a gente faz aqui também. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, tem essa oportunidade aqui agora. Temos os irmãos ali que podem instruir vocês a esse momento, onde você vai ser cheio do Espírito. Amém? Glória a Deus. Todo mundo cheio, todo mundo batizado, graças a Deus. Meus queridos, só reforçando aqui, no sábado nós temos o culto VIPs, certo? Mande seu jovem para cá, o melhor lugar. Na saída, passe no Verbo Shop e seja abençoado na prática dessa palavra. Glória a Deus. Amém.